Essa área de selva chamada Hueso, eu acreditei, porque as aranhas são desse tamanho e os sapos desse tamanho. Tudo é simplesmente inacreditável. O Congo é amplamente reconhecido como o refúgio definitivo para criaturas misteriosas que vivem entre nós, coberto por vastas extensões de densas florestas tropicais que abrangem metade de seu território. Este refúgio fascinante esconde um mundo de mistérios e oferece um ambiente propício para que essas criaturas passem despercebidas, aguardando o momento certo para serem desvendadas. Junte-se a nós enquanto mostramos as 15 descobertas mais aterrorizantes do Congo, capazes de assustar qualquer um. A serpente gigante. Em 1959, o Coronel Remy Van Lierde, da Força Aérea Belga, estacionado na base aérea de Kamina, no Congo ocupado pela Bélgica, teve um encontro estranho enquanto sobrevoava as florestas da região de Katanga. Retornando de uma expedição em seu helicóptero, o Coronel Van Lierde relatou ter visto uma serpente colossal de tamanho inacreditável. Van Lierde, como piloto experiente, era muito bom em avaliar o tamanho de objetos no solo a partir do ar. Segundo sua descrição, a cobra tinha quase 15 metros de comprimento, com uma cabeça triangular de meio metro de largura e 1 metro de comprimento. Com tais dimensões, essa criatura é a maior cobra já documentada. A parte superior do corpo da serpente era coberta por escamas verde escuras e marrons, enquanto sua barriga era branca, um contraste total com sua aparência assustadora. O Coronel Van Lierde, impressionado com a visão, imediatamente ordenou ao piloto que desse a volta com o helicóptero para sobrevoá-la novamente. A serpente respondeu erguendo a cabeça a uma altura incrível, de pelo menos 3 metros, como se estivesse anunciando um ataque iminente. Reconhecendo o perigo inerente à situação, o Coronel Van Lierde tomou a rápida decisão de recuar, ordenando ao piloto que retornasse à base o mais breve possível. Felizmente, o coronel não era do tipo que deixava um encontro tão extraordinário passar despercebido. Utilizando os recursos à sua disposição, ele habilmente empregou uma câmera de bordo para capturar imagens da serpente gigante, garantindo provas de sua existência. A verdadeira origem dessa cobra permanece um mistério. Segundo pesquisadores, ela pode ser uma piton das rochas africana extremamente grande, uma espécie de cobra até então desconhecida, ou mesmo uma descendente da antiga cobra do Eoceno, Gigantophis. Atualmente, a cobra mais longa já registrada é a piton reticulada, que mede cerca de 9,9 metros. Se a estimativa do Coronel Van Lierde estiver correta, esta enorme cobra do Congo supera todos os registros conhecidos, indicando a imensa biodiversidade e as maravilhas escondidas das florestas tropicais congolesas. Os moradores de Monono, na província de Tanganyika, no Congo, descobriram recentemente uma coleção de pedras de aparência estranha. No entanto, sua aparência não é o único mistério que os envolve. Eles exibem uma qualidade intrigante. Possuem uma carga elétrica. Logo após essa descoberta, as pessoas começaram a filmar e compartilhar vídeos da natureza extraordinária do achado, que rapidamente se espalhou pela internet e viralizou. Quando as pedras são esfregadas umas nas outras, faíscas poderosas são produzidas, semelhantes a um processo de soldagem. Em um vídeo, uma pessoa consegue acender uma lâmpada com uma dessas pedras incomuns. Todas essas pedras recém-descobertas têm uma coisa em comum. São escuras, quase pretas, com uma superfície brilhante e provavelmente feitas de um mineral desconhecido. Alguns fãs de histórias em quadrinhos acreditam que essas pedras estão relacionadas ao Vibranium dos quadrinhos da Marvel, famoso por ser usado no escudo do Capitão América e nos uniformes do Pantera Negra e do Falcão. Por outro lado, os cientistas acreditam atualmente que os vídeos são falsos, porque as pedras normalmente não têm a capacidade de liberar os elétrons necessários para o armazenamento e a geração de carga. Os macacos, segundo a teoria da evolução de Darwin, evoluíram dos humanos através de um processo gradual de adaptação e mudança. No cerne dessa jornada evolutiva está uma peça fundamental do quebra-cabeça, conhecida como elo perdido. Esse elo perdido é uma forma de transição que conecta a lacuna entre macacos e humanos, fornecendo provas vitais de nossos ancestrais comuns. Os chimpanzés são nossos parentes mais próximos, com os quais compartilhamos uma quantidade significativa de semelhança genética. A análise de DNA revela que humanos e chimpanzés compartilham aproximadamente 98,8% de sua sequência de DNA. Os chimpanzés normalmente têm cerca de 150 centímetros de altura, mas uma descoberta extraordinária na floresta Bili, no norte do Congo, levou a uma descoberta sensacional.
uma nova espécie de chimpanzé, semelhante a um híbrido de gorilas e chimpanzés, foi descoberta. Esses chimpanzés enormes, conhecidos como macacos de Billy, ultrapassam a altura média, chegando a atingir até 180 centímetros. Eles são incrivelmente poderosos e capazes de subjugar até mesmo leões. No entanto, não coexistem com gorilas e têm preferências alimentares semelhantes às dos chimpanzés. O primeiro encontro com os macacos de Billy ocorreu na floresta de Billy, quando a ecologista de primatas Shelley Williams se deparou com 4 enormes primatas machos. Em vez de atacá-la, eles a examinaram cautelosamente antes de recuar. Moradores locais também notaram comportamentos característicos dos macacos de Billy, como observar atentamente os caçadores e depois se afastar, como se os reconhecessem como parentes. A comunidade científica está atualmente conduzindo pesquisas extensivas para melhor compreender esses chimpanzés únicos, testando várias hipóteses sobre seu comportamento. Podem ser indivíduos extremamente grandes da espécie chimpanzé, híbridos de gorilas e chimpanzés, ou até mesmo uma espécie inteiramente nova de grandes símios. Mahamba. O povo congolês tem uma lenda sobre um réptil temível que espreita nos pântanos perto do lago Lakawala. Diz-se que a criatura tem 15 metros de comprimento, com mandíbulas colossais que podem facilmente esmagar um humano. Ela se esconde nos pântanos e espera que a presa se aproxime. Assim que encontra seu alvo, ataca e agarra a vítima com suas poderosas mandíbulas. Os habitantes locais acreditam que essa criatura, a lendária Mahamba, é diferente de qualquer outro animal que já viram. Dizem que ela cava longos túneis na terra, que levam a cavernas onde dorme. Um dos criptozoólogos mais famosos a estudar a Mahamba foi Roy P. McCall, que liderou 2 expedições à República do Congo na década de 1960 em busca dos monstros congoleses. Ele nunca encontrou a criatura, mas coletou algumas evidências e relatos de testemunhas oculares que corroboravam a existência dela. Muitos criptozoólogos especulam que o Mahamba possa ser um remanescente de água doce de um mosasauro, um tipo de réptil marinho que se acredita ter desaparecido no final do período Cretáceo. Outros pesquisadores acreditam que ele possa ser um descendente de crocodilos pré-históricos como o Deinosuchus ou os Sarcosuchus, ambos muito maiores que os crocodilos modernos. John Reinhard Werner, escritor e engenheiro a serviço do Estado Livre do Congo, descreveu em seu livro Stanley's Rearguard como, na década de 1880, caçava patos em um banco de areia quando avistou um crocodilo monstruoso, mais comprido que o navio a vapor em que viajava. O navio tinha quase 13 metros de comprimento. A lenda do Mahamba persiste até hoje, e algumas tribos do Congo ainda acreditam que esse monstro vaga pelas águas do lago Likawala. Eles evitam aquela parte do lago a todo custo. Jabafofi, a aranha gigante. A selva do Congo é um lugar de mistério e maravilha, lar de uma variedade de criaturas fascinantes, tanto conhecidas quanto desconhecidas. Uma das mais misteriosas é a aranha gigante Jabafofi, tema de contos arrepiantes. Esses aracnídeos colossais foram descritos por tribos locais e exploradores como tendo abdômen do tamanho de bolas de basquete e envergadura de pernas que chega a 1,5 metros. Essas aranhas gigantes tecem teias enormes entre as árvores, que se estendem por grandes distâncias. A resistência de suas teias é tamanha que elas são capazes de aprisionar não apenas animais, mas também humanos. Segundo relatos de moradores locais, essas aranhas cavam um túnel raso sob as raízes das árvores e o camuflam com uma grande pilha de folhas. Em seguida, criam uma teia quase invisível entre sua toca e uma árvore próxima, estendendo uma rede de fios de armadilha por toda a área. Alguns animais desavisados, prestes a virarem refeição da criatura, tropeçam na linha, alertando a aranha. A vítima é então perseguida para dentro da teia. Esse tipo de comportamento predatório é semelhante ao de várias espécies de aranhas alçapão. O primeiro avistamento do Jabafofi por um observador ocidental ocorreu na década de 1890, perto do Lago Nyassa, quando o missionário britânico Arthur John Symes e seus homens se depararam com uma dessas criaturas. Seus homens ficaram presos em uma enorme teia e 2 aranhas gigantes, medindo quase 1 metro de comprimento, emergiram da teia e os atacaram. Symes foi mordido, mas conseguiu escapar após atirar em uma delas com seu revólver. Posteriormente, ele desenvolveu sintomas como palidez cadavérica, calafrios intensos, inchaço na área da picada e delírio antes de perder a consciência. Ele acabou sucumbindo a esses efeitos e morreu. Muitos nativos descrevem essas aranhas como sendo outrora numerosas, mas agora uma espécie em extinção.
A invasão da civilização, na forma de conversão de florestas tropicais em terras agrícolas, pode ter expulsado as aranhas de seus habitats naturais. Os gorilas das montanhas. As criaturas do Congo há muito tempo cativam o mundo e a imaginação de viajantes e exploradores. Em meados do século XIX, circularam entre os viajantes histórias sobre os maiores gorilas da Terra, que habitavam as regiões montanhosas do Congo. No início dos anos 1900, um capitão alemão tornou-se a primeira pessoa a encontrar esses extraordinários gorilas das montanhas, que chegavam a medir até 2 metros de altura e pesar mais de 200 quilos. Esses raros gorilas rapidamente se tornaram objeto de estudo científico. No entanto, seu habitat se limitava às encostas traiçoeiras de 6 vulcões na Cordilheira de Virunga. Estudar e proteger esses gorilas raros tornou-se extremamente difícil devido à Guerra Civil Americana em 1967. Apesar das dificuldades, a primatóloga americana Dian Fossey corajosamente decidiu continuar sua pesquisa sobre esses primatas. Ela iniciou inúmeros esforços de conservação para protegê-los dos caçadores furtivos. Tragicamente, Dian Fossey foi vítima de caçadores furtivos em 1985. No entanto, graças à sua dedicação inabalável, a espécie ameaçada de extinção dos gorilas das montanhas foi preservada. Hoje, eles podem ser encontrados apenas no Parque Nacional de Uganda e no Parque Nacional de Virunga, com uma população estimada em cerca de 1.000 indivíduos. Esses parques oferecem o espaço onde se pode embarcar na extraordinária aventura de observar esses gorilas das montanhas ameaçados de extinção. No entanto, mesmo com essas medidas, sua existência permanece sob constante ameaça da caça ilegal. Caçadores furtivos matam gorilas por sua carne, considerada uma iguaria em algumas partes da África. São necessários esforços para a sobrevivência dessa espécie. Artefatos históricos. O Congo possui uma civilização antiga com um profundo legado artístico. Os congoleses eram mestres da arte, criando magníficas esculturas, máscaras e têxteis. O Congo era repleto de obras de arte antigas, que não só cativam com seus detalhes intrincados e formas estilizadas, mas também servem como portas de entrada para sua rica herança cultural. As esculturas congolesas mais famosas eram as estátuas Congo Nkizi, as máscaras Yaka e as estátuas Kuba Ndopi. Essas obras de arte exibem uma misteriosa variedade de desenhos e símbolos, cada um representando uma história distinta e uma conexão espiritual. Algumas das estátuas eram consideradas portais entre anjos e humanos. No entanto, esse extraordinário patrimônio cultural sofreu uma dolorosa história de saques. O Congo foi colonizado pela Bélgica no final do século XIX. A ganância e a ambição de poder levaram funcionários e exploradores belgas a saquear uma vasta coleção de arte e artefatos congoleses. Esses tesouros históricos foram adquiridos por meio de opressão e violência, causando perdas significativas ao povo congolês. Segundo lendas locais, algumas dessas esculturas, imbuídas de poderes místicos, desapareceram sem deixar rastro, escapando às garras dos invasores e nunca mais sendo encontradas. Contudo, nos últimos anos, um movimento para reparar esses erros históricos ganhou força. A Bélgica anunciou planos para devolver algumas das obras de arte saqueadas ao Congo em 2021. Este passo significativo rumo à reconciliação dá ao povo congolês a esperança de que poderá recuperar o seu patrimônio cultural roubado e curar as feridas do passado. Um dinossauro vivo. Milhões de anos atrás, um enorme asteroide atingiu a Terra. O impacto foi tão poderoso que criou uma nuvem de poeira que escureceu os céus por anos. Essa nuvem de poeira bloqueou o sol, o que causou a morte das plantas. Com a morte das plantas, os herbívoros morreram e, em seguida, os carnívoros. No fim, cerca de 70% de toda a vida na Terra foi dizimada. Este evento, conhecido como Impacto de Chicxulub, é considerado o evento de extinção que dizimou os dinossauros. Mas e se alguns dinossauros tivessem sobrevivido? Algumas pessoas acreditam que o Mokele Mbembe, uma criatura lendária que supostamente habita o Congo, seja um desses dinossauros. O Mokele Mbembe é descrito como tendo o tamanho aproximado de um elefante, com um pescoço longo, um único dente e uma cauda musculosa. Disse que é um herbívoro e seu nome significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. Há muitos relatos de avistamentos do Mokele Mbembe ao longo dos anos. Um dos encontros mais famosos com o Mokele Mbembe foi relatado pelo explorador alemão Gustav Lequint em 1909. Lequint estava em uma expedição no Congo
quando afirmou ter visto uma criatura grande e de pescoço comprido nadando em um rio. Ele descreveu a criatura como sendo do tamanho de um elefante, com um pescoço longo e um único dente. Disse também que ela tinha uma corcova nas costas e uma cauda tão comprida quanto o corpo. Alguns acreditam em seu relato e consideram que Mokele Mbembe poderia ser um membro sobrevivente dos dinossauros saurópodes herbívoros. Em novembro de 2020, um misterioso monólito apareceu em Utah, capturando a atenção do mundo inteiro. Logo depois, vários outros monólitos brilhantes começaram a surgir em locais aleatórios em diferentes países, como Alemanha, Índia, Reino Unido e Holanda. Isso gerou teorias da conspiração e comparações com os monolitos retratados no filme de Stanley Kubrick de 1968, 2001, Uma Odisseia no Espaço, já que esses monolitos alienígenas aparecem como símbolos recorrentes no filme e acredita-se que influenciem a evolução humana. Então, em fevereiro de 2021, uma estrutura metálica de 3,5 metros de altura apareceu misteriosamente no bairro de Bandel, em Kinshasa, no interior do Congo. Ao contrário dos europeus, porém, os moradores locais encararam a estrutura com suspeita, e não com entusiasmo. Devido às fortes superstições da população, alguns especularam que o monólito pertencia a forças obscuras. Como resultado, as autoridades municipais decidiram protegê-lo até que uma investigação completa pudesse ser realizada. A curiosidade sobre a origem dessas estruturas só aumentava, mas todas as tentativas de determinar quem as construiu fracassaram. Da mesma forma, nenhum vestígio do transporte dessa estrutura foi encontrado, aumentando ainda mais o mistério. Em uma reviravolta confusa, o monólito acabou sendo incendiado pela multidão para revelar seus segredos, apenas para descobrir que era oco, com chapas de metal cuidadosamente colocadas sobre uma estrutura. Mineração de cobalto. Ao discutir o Congo, é impossível ignorar os locais traiçoeiros e perigosos onde os minerais preciosos são extraídos. O Congo é conhecido por sua vasta riqueza mineral, que inclui cobalto, coltan, cobre, estanho e até ouro. Alguns desses minerais, como o cobalto, são essenciais para o funcionamento dos dispositivos eletrônicos que usamos diariamente. As baterias recarregáveis seriam inúteis sem o cobalto. A grande maioria, no entanto, desconhece as enormes dificuldades enfrentadas para que possamos desfrutar do nosso estilo de vida moderno. Impressionantes 72% da produção mundial de cobalto provém do Congo, uma região onde as pessoas trabalham em condições desumanas, semelhantes à escravidão moderna. Inúmeras minas operam à margem da lei, desrespeitando regulamentos e deixando de fornecer os equipamentos de segurança e as condições de trabalho necessárias. Essas minas, no entanto, representam uma oportunidade significativa para os moradores locais ganharem a vida e sustentarem suas famílias. Um mineiro pode ganhar $20 em um dia de sorte, uma quantia considerável em um país onde a maioria das pessoas luta para sobreviver com menos de $2 por dia. Infelizmente, a busca por esses minerais valiosos tem um alto custo. Os mineiros trabalham em ambientes perigosos, expondo-se a sérios riscos à saúde a longo prazo, incluindo problemas respiratórios e até mesmo a morte. As crianças também não estão imunes a esse dilema, com dezenas de milhares sendo atraídas para a indústria da mineração. Elas são frequentemente forçadas a trabalhar longas horas em condições perigosas e expostas a produtos químicos tóxicos. O mundo está, lenta mas seguramente, abrindo os olhos para a dura realidade enfrentada pelos congoleses. Esperamos que esforços coordenados sejam feitos para corrigir essa situação crítica, garantindo que as operações de mineração sigam as regulamentações adequadas e priorizem o bem-estar dos envolvidos. Agora, vamos à dica do assinante de hoje. Aqui você vê uma criatura enorme e várias pessoas confusas. O que lhe vem à mente ao vê-la? É uma serpente da areia ou o verme da areia de duna? Ou será algum tipo de coisa misteriosa construída por humanos como uma brincadeira? Você sabe algo sobre sua origem? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Dinganek. No início do século XX, exploradores ocidentais desbravaram a região selvagem africana em busca de novas descobertas. Eles desenterraram inúmeras espécies de plantas e animais até então desconhecidas, incluindo uma criatura diferente de tudo que já haviam visto. Essa criatura enigmática, o Dinganek, possui um focinho longo e semelhante a uma presa de morsa, a carapaça de um tatu, as manchas de um leopardo e mede de 3 a 5 metros de comprimento.
O primeiro encontro documentado com essa criatura extraordinária ocorreu em 1907, quando um viajante, caçador e comerciante britânico, John Alfred Jordan, e membros de seu grupo de caça foram avistados. Jordan ouviu falar da misteriosa criatura conhecida como Dinganek, mas rejeitou a história com ceticismo. Contudo, o destino tinha outros planos. Durante uma expedição de caça, Jordan foi chamado ao rio por um grupo de caçadores locais que afirmavam que a criatura o aguardava ali. O medo de Jordan cresceu a proporções inimagináveis ao contemplar a besta, levando-o a atirar em seu pescoço com um rifle capaz de abater elefantes. A criatura saltou da água e desapareceu na selva, e Jordan correu para o mato apavorado. Jordan conta que, embora tenha procurado a besta ao longo das margens e corpos d'água por vários quilômetros durante 2 dias após o encontro, nunca mais a encontrou nem viu seus rastros. A Montanha de Ouro. A República Democrática do Congo, lar de um dos campos auríferos mais ricos da África, testemunhou recentemente uma descoberta extraordinária. Os moradores locais descobriram uma montanha que parecia ser feita de ouro. Milhares de aldeões acorreram ao local, armados com pás e até mesmo com as próprias mãos, cavando incansavelmente a terra. Eles levaram o minério precioso para casa, onde foi filtrado para revelar o tesouro brilhante que guardava. No entanto, a triste realidade é que essas riquezas abundantes continuam escapando das mãos das pessoas comuns, caindo nas mãos de corporações multinacionais, e o Congo permanece um dos países mais pobres do mundo. Após a descoberta da Montanha Dourada, as autoridades enviaram forças policiais para intervir com o objetivo de recuperar todo o ouro que os moradores haviam retirado da montanha. Eles registraram todos os moradores e prenderam outros para recuperar cada grama de ouro. As autoridades confirmaram a existência do minério de ouro e suspenderam todas as atividades de mineração até que o cumprimento rigoroso das normas e regulamentos estabelecidos seja garantido. Infelizmente, a história do ouro no Congo é uma história de tragédia e sofrimento. O nordeste do país, onde se localiza esse campo aurífero, tem sido palco de conflitos e derramamento de sangue. Tragicamente, em vez de trazer prosperidade ao povo do Congo, o ouro se tornou uma maldição implacável que inflige miséria àqueles que têm o azar de habitar seu meio. Acreditar que 1 ou 2 espécies de dinossauros vivem nas profundezas das selvas congolesas é uma coisa, mas a ideia de que um dinossauro voador possa ter permanecido escondido por tanto tempo sem nunca ter sido fotografado é realmente algo inimaginável. Bem-vindos à lenda do Congomato. Durante séculos, os habitantes das aldeias do Congo e da Zâmbia contaram histórias sobre essa criatura. Ela é descrita como uma ave enorme, com aparência reptiliana, assas coriáceas, sem penas e um bico ou focinho horrivelmente longo, repleto de dentes afiados como navalhas. Chegaram a mencionar uma longa cauda com a ponta em forma de diamante. O fato de a maioria dos supostos ataques aos moradores locais ocorrer perto ou sobre corpos d'água, como rios ou lagos, é a razão pela qual a criatura aterrorizante recebeu o nome de Congomato, que se traduz como destruidor de barcos no idioma local. Para nós, isso pode parecer uma lenda fantástica e enigmática, mas para eles, parece ser um animal real. Pessoas retornaram às suas cidades com ferimentos horríveis, dizendo que foram atacadas em grupo pelo Congomato. Então, que criatura é essa? Tudo aponta para uma conclusão. Estamos falando de pterodátilos. Esses dinossauros voadores se encaixam perfeitamente na descrição, pois sabemos, por meio de fósseis, que eles se alimentavam exclusivamente de peixes. O fato de a maioria dos ataques ter como alvo pescadores ou pessoas próximas à água faz todo o sentido. O primeiro encontro com essa criatura ocorreu em 1932, segundo o zoólogo americano Ivan Sanderson. Ele foi atacado por um monstro dentado, mas escapou pulando em um rio e atirando com seu revólver contra a criatura. A criatura voadora, por outro lado, não foi afetada pelas balas e simplesmente voou para longe, aterrorizada. A Caverna da Morte Agonizante. Entre os muitos exploradores que ousaram percorrer o Congo no início do século XX, se destaca. Attilio Gatti, cineasta e explorador italiano, tinha um profundo interesse pela cultura africana. Suas extensas viagens pela África o levaram a estudar o ambiente natural do Congo e a mergulhar profundamente na rica cultura de seu povo indígena. A carreira de Gatti na África foi marcada por realizações notáveis, como uma vasta coleção de fotografias, um filme e inúmeros livros sobre o país.
Durante suas explorações, africanos locais contaram a Gatti histórias sobre certas cavernas que eram consideradas extremamente perigosas devido ao folclore local. Acreditava-se que essas cavernas eram habitadas por espíritos malignos que tiravam a vida daqueles que ousassem entrar. Gatti ficou intrigado com essas histórias e partiu para um território desconhecido, determinado a descobrir os segredos da infame caverna Cauena. Na língua nativa, Cauena significava Caverna da Morte Agonizante, um poço historicamente utilizado por feiticeiros e curandeiros locais para condenar seus adversários. Gatti acreditava que enfrentar aquela caverna e sair vitorioso seria o teste definitivo de seu espírito audacioso. Ele reuniu uma equipe e partiu em sua jornada com firme determinação. Ao se aproximar da caverna, foi atingido por um odor fétido que emanava de suas profundezas. A escuridão obscurecia tudo além da entrada, não lhe deixando outra escolha senão descer ao abismo, onde se deparou com duas visões aterradoras. Os restos mortais de vários humanos e um enxame de cobras que se aproximavam rapidamente. Temendo por sua vida e sem conseguir escapar, ele disparou seu revólver, espalhando as cobras entre os ossos e os escombros, e tentou desesperadamente escalar de volta à superfície. Juntou pedras soltas e criou uma plataforma improvisada, conseguindo chegar ao topo. Ele usou toda a sua força para se içar, agarrando-se firmemente à corda. Os minutos seguintes foram um turbilhão de terror para o explorador exausto. Centímetro por centímetro. Em uma escalada agonizante, ele arrancou a pele dos dedos e quase deslocou os braços das articulações. Ele finalmente saiu da caverna, dolorido e exausto, e resolveu nunca mais pôr à prova as histórias do povo congolês. Doenças mortais. No coração da selva do Congo, um lugar repleto de criaturas magníficas e paisagens de tirar o fôlego, existem perigos ocultos. Este exuberante ambiente tropical, embora encantador, serve como terreno fértil para uma série de doenças perigosas, lançando uma sombra formidável de risco tanto sobre os turistas ousados, quanto sobre os pesquisadores dedicados que se aventuram em suas profundezas. Dentre esses perigos, uma doença se destaca como particularmente infame: o ebola. Desde seu surgimento na década de 1970, essa doença devastadora tem causado enorme sofrimento, com sintomas que incluem febre, hemorragia e consequências terríveis. Surtos recentes, como o de 2021, servem como lembretes assombrosos de sua ameaça persistente. O vírus, que se espalha por meio de fluidos corporais, representa um sério risco para pessoas que trabalham com pacientes infectados ou que lidam com restos de animais. A malária é outra grande preocupação de saúde que ocorre com alarmante frequência no Congo. Os perigos representados por essas doenças terríveis são exacerbados pelo terreno remoto e inóspito da região, que cria barreiras formidáveis ao acesso a cuidados médicos essenciais e ao transporte para centros de tratamento. Além disso, a presença de conflitos armados agrava as dificuldades no combate a surtos de doenças, criando um ambiente complexo e perigoso, tanto para profissionais de saúde quanto para pesquisadores. Apesar dos perigos representados por esses patógenos mortais, pesquisadores e profissionais de saúde dedicados permanecem firmes na busca por tratamentos eficazes e medidas preventivas. Esforços multifacetados estão em andamento para mitigar os riscos associados a essas doenças e melhorar o bem-estar daqueles que habitam e transitam pela selva do Congo, desde a exploração genética do vírus Ebola até o desenvolvimento de novas vacinas contra a malária. Ao expandir os limites do conhecimento científico e colaborar entre diferentes disciplinas, eles se esforçam para desvendar os segredos dessas doenças e proteger as populações vulneráveis que habitam essa região extraordinária. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo!